O senador Jacques Wagner tentou vender um terreno avaliado em 15 milhões e 800 mil reais um dia depois de ser alvo de operação da Polícia Federal. A transferência da propriedade, no entanto, foi barrada pelo cartório, que cumpriu a ordem de bloqueio de bens determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A investigação apura suspeitas de que o senador recebeu vantagens indevidas ligadas ao Banco Master. Além do terreno, um apartamento negociado por 10 milhões de reais também teve a transferência bloqueada. A defesa de Jacques Wagner afirmou que não há irregularidades e disse que as negociações dos imóveis começaram antes da Operação Compliance Zero pela Polícia Federal. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Mais uma semana começando, notícia que saiu neste fim de semana, foi noticiado primeiramente pelo Estadão, essa tentativa de venda por parte do senador Jacques Wagner, um amigo muito próximo do presidente Lula. A gente relembra ali que ele saiu a duras penas, vamos dizer assim, do cargo da liderança do Senado, é também pré-candidato ao Senado pelo estado da Bahia e chega cada vez mais perto, mais pertinho, mais próximo aí do ex-banqueiro Daniel Vorcar. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, todos que nos acompanham. Vamos rapidamente a alguns pontos aqui. Paula, só me permita repetir a última frase que você trouxe aqui. O Jacques Wagner afirmou que não há irregularidades e disse que as negociações dos imóveis começaram antes da operação da Polícia Federal, no caso a Compliance Zero. A questão não é essa, a questão é a origem do dinheiro e a origem do imóvel. Daí, obviamente, houve uma decisão por parte do gabinete do ministro André Mendonça de barrar toda a negociação. É simples, é por prevenção que se faz, nessa hora, uma medida judicial. Até porque, se isso foi, e vai ser apurado, obviamente, durante o processo, foi, na verdade, um dinheiro ilícito, se não foi, tudo bem, a venda vai ser liberada lá na frente. Dizer que as negociações começaram antes não conta. O que é? É só uma tentativa de dizer, não, mas isso não tem nada a ver. Claro que tem a ver. É todo o que você amealhou durante esses últimos tempos, levando-se em conta, claro, a amizade absolutamente próxima, a relação próxima de Jacques Wagner, o senador do PT, com o Daniel Vorcar, porque foi lá que começou o escândalo do Master. O Master começa na Bahia, o Master está no colo do PT, e do PT mais influente hoje na República, que é o PT baiano. O PT que é de amigos pessoais do Lula, como Jacques Wagner, um amigo de 40, 50 anos. Então, este é um lado. Agora, para você ter uma ideia, o quanto que isso, as pesquisas internas, inclusive do governo, já captaram isso, que Jacques Wagner é mais ou menos, se você me permite aqui levar a história para uma outra expressão, é mais ou menos como criptonita. Enfraquece a candidatura do Lula, porque o Jacques Wagner é a cara do Master ligado ao PT. E, obviamente, que o Lula também, até porque daí essa decisão do Lula de receber o Vorcar, e sabe-se lá com que influência, né? Imagina, você é amigo de um senador, começou no PT da Bahia, o Rui Costa é chefe da Casa Civil, Jacques Wagner é amigo do Lula e líder do governo no Senado. Como é que o Vorcar tem uma reunião privilegiada com o Lula dentro do Palácio do Planalto, no gabinete presidencial, e mais que isso, não foi anotado na agenda, e o Lula dá um conselho ao Vorcar, dizendo, daqui a pouco vai ter um novo presidente do Banco Central, que eu nomeei, espera um pouquinho, não vendo o banco para o BTG. Essas coisas agora começam a se aproximar, porque o Vorcar, o Master, tem a cara do PT desde o começo, basta dizer a origem disso, e é o PT da Bahia. E não é qualquer PT, é o PT influente, próximo de Lula. Um outro detalhe, o presidente do PT, o Edinho Silva, foi fazer uma campanha assim, digamos, foi tentar limpar a barra do Jacques Wagner, dizendo que era um homem importante, enfim, aquela história toda. Se o presidente do partido vai a palanque para defender um único nome, quer dizer que aquele nome está com um problema sério. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, a gente mostrou, enquanto eu trazia a notícia, uma imagem que é do registro de imóveis referente a esse terreno pertencente a Jacques Wagner, só para a gente trazer, é do primeiro ofício do registro de imóveis da comarca de Camaçari, justamente no estado da Bahia. E aí tem uma verbação que foi feita pelo cartório, mostrando, averbando a indisponibilidade justamente sobre esse bem por ordem do ministro André Mendonça.
Mendonça, portanto, aí a transação, né, a venda dessa propriedade avaliada em quase 16 milhões de reais não foi efetivada na sua integralidade por conta dessa averbação justamente no registro de imóveis. É um documento público ao qual qualquer pessoa pode se dirigir a um ofício do registro de imóveis e pedir uma matrícula atualizada do imóvel e vai verificar, então, essa averbação, né, por ordem do ministro do Supremo. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência querida. Paula, a Bahia precisa acordar, né, desse terror que é o petismo, e o pessoal até do chat aqui estava chamando de Jacques Master, né? Não tem como não chamar de Jacques Master e não tem como imaginarmos até onde, quando os tentáculos do banqueiro, ex-banqueiro Daniel Vorcaro tenham ido. Agora, fato é que tem uma ligação bastante próxima com o PT, bastante próxima. O comentário do Piotr já foi completo, Paula. A única coisa que eu acrescento é em relação a esse retrato um pouco maior e o que significa a Bahia no contexto eleitoral do Brasil, não apenas para as eleições presidenciais, mas também para a própria Bahia, né? Até quando a Bahia vai continuar fingindo que o PT resolve alguma coisa na Bahia? Até quando os baianos vão insistir que Jacques Wagner, talvez um dos maiores aliados do Lula, ele que responde pela Bahia, como é que ficará o palanque na Bahia com agora, como o Piotr disse, né, com a criptonita, com o tóxico Jacques Wagner? A questão também, Paula, é que a direita, por um outro lado, precisa trazer propostas sólidas para a Bahia, porque deve ter muita gente na Bahia querendo se libertar desse pesadelo, que é o PT ali na Bahia, que é o círculo de figuras como Jacques Wagner e outros ali na Bahia. Então, eu acho que, mais uma vez, a direita no Brasil, os candidatos de direita no Brasil, o próprio candidato que está à frente das pesquisas na direita e também de algumas pesquisas presidenciais, o senador Flávio Bolsonaro, tem uma oportunidade especial e única de apresentar propostas para um território que até então era impenetrável, né? O petismo dominava a Bahia de uma maneira que ninguém penetrava ali. E agora há uma ruptura e há uma brecha importante, e eu tenho certeza que tem muita gente na Bahia bastante cansada do lulopetismo. Augusto Nunes, boa noite. Até para pegar um gancho no que trouxe o Piotr e a Ana, Augusto, só para trazer no início deste mês agora de julho, saiu uma pesquisa da Atlas Bloomberg. Eu sei que a gente tem que olhar a pesquisa sempre com muita cautela, mas mostrando que 59% dos entrevistados que tinham conhecimento dessa operação da Polícia Federal contra Jacques Wagner avaliam que o caso afeta diretamente o presidente Lula e parte deste atual governo. Sem dúvida. O escândalo Master, ele nasceu na Bahia, cresceu na Bahia e explodiu no governo Lula. Além do Jacques Wagner, mas muita gente do PT está envolvida nesse escândalo e o Lula também. Claro que afeta a candidatura. Agora, eu fico besta com as quantias, né? O Jacques Wagner, quando conheceu o Lula, ele era um ativista sindical ligado aos petroleiros lá da região. O Lula ainda nem era presidente dos sindicatos metalúrgicos aqui. Se conheceram pelos apelidos, eles se tratavam por Galego, que é o apelido do Jacques Wagner, e Baiano, que foi o apelido do Lula. Eram íntimos. E o Jacques Wagner, que era um sindicalista, só vende um terreno. Claro que o patrimônio imobiliário dele não se resume nesse terreno, não se restringe a isso. E 15 milhões ele vende para se livrar.
Agora, pra você ver, por que não vendeu uma semana antes, né, da explosão do caso? Porque esses bandidos do Brasil, protegidos pelo Lula e pelo STF, eles têm certeza de que eles foram condenados à eterna impunidade. Não, agora tem que arrumar um álibi qualquer, diz, não houve irregularidade. Sim, vai ver, ele tem escritura, entregou certinho a documentação e tal, mas é claro que é crime. É claro que é crime. O Milor tem uma boa frase, né, quando se fala assim, enriquecimento ilícito. Alguém é acusado de enriquecimento ilícito e o Milor brinca, né? Mas existe enriquecimento lícito? Existe. Para isso é preciso trabalhar bastante, ganhar bem e tal. Não é o caso do Jacques Wagner publicamente. Ele conseguiu esse dinheiro com as mutretas do PT e agora está aí, devolvendo ao colo do Lula corretamente o escândalo Master. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.